Olá, tudo bem, meus caríssimos alunos do terceiro ano do ensino médio? Estão prontos para mais uma aula de Química com o professor Alexandre? Eu já estou preparado para iniciar, tá bom? Espero que vocês também, tá certo? Então, gente, é, nós estamos trabalhando com isomeria, né? E nós vimos que a isomeria, perdão, estuda aquelas moléculas que são diferentes entre si, tá bom? Mas que têm em comum que a mesma fórmula molecular, tá bom? Então é fundamental que você entenda que para existir algum tipo de isomeria entre duas ou mais moléculas, é necessário, é obrigatório que elas tenham a mesma fórmula molecular. Até aí tá ok? Pois pronto. Nós começamos naquela primeira aula estudando, certo? A isomeria constitucional, ou seja, a isomeria plana, a mais básica de todas, tá bom? E aquela isomeria plana ou constitucional, ela é dividida basicamente em isomeria de função, né? São aquelas moléculas que pertencem a funções diferentes mas que apresentam a mesma fórmula molecular, tá bom? Também vimos é, cadeia, que é quando o que vai mudar de uma estrutura para outra é a cadeia em si. Uma é ramificada, a outra é normal, uma é fechada, a outra não, e assim por diante. Também vimos a de posição, né? Que é quando algum ligante, né, que se repetem nas duas ou mais cadeias, eles apenas mudam de posição, né? Um radical metil está no carbono 2 numa molécula, na outra está no carbono 3 e assim por diante, tá bom? Vimos também que dentro desse tipo de isomeria, né, é possível ter a tautomeria, né, que seria basicamente uma isomeria de compensação. Ela parece muito com uma isomeria de posição, tá bom? E vimos também, errei, perdão, desculpa, corrija aí, galera, tá? É, a metameria, tá bom? Então, no caso, a metameria é um tipo de isomeria especial, tá? Que ela tá ligada à isomeria de posição, tá bom? E temos também a tautomeria, que é basicamente ligada à isomeria de função. E nós teremos, né, dois tipos de tautomeria, a aldoenólica, né, e a cetoenólica, né, que eu espero que vocês já tenham estudado isso, tá? E após a aula online, né, claro, vocês vão me encontrar também online para a gente tirar dúvida sobre aquelas questões que eu cobrei na primeira aula para vocês, tá bom? Mas o intuito de hoje, dessa aula no momento, é trabalhar mais com a isomeria é, geométrica, que é um tipo de isomeria espacial. Ou seja, a partir de agora, a gente vai entrar basicamente dentro da isomeria espacial, certo? A isomeria espacial ela é um pouquinho mais complicada do que a isomeria plana. Por que, professor Alexandre? Porque basicamente na isomeria plana, você olha para a cadeia e você já vê as diferenças, sendo que você vai apenas comparar a fórmula molecular de ambas as moléculas e ali dizer, né, o tipo de isomeria, né? Beleza. Na isomeria ou na estereoisomeria, digamos assim, tá? A isomeria espacial, né, que é o mais genérico, você vai perceber que as cadeias elas são muito parecidas entre si. O que muda é algum arranjo espacial. Por isso, meus caros alunos, tá? Para entender isomeria é preciso ter o olhar muito agudo, tá bom? Bora começar? Pois vamos lá. Então, como já foi para vocês, a isomeria espacial é aquela
aquele tipo de isomeria, né? Que a diferença entre as moléculas basicamente está em alguma coisa relacionada com o espaço que algum ligante ocupa. E esse tipo de isomeria ele é dividido em dois tipos. Tem a isomeria geométrica, né? Também chamada de isomeria cis-trans, tá? E tem a isomeria óptica, que é considerada o bicho-papão, certo? Um pouquinho mais complicada, mas muito bom de se estudar, tá bom? E a gente começa com esse primeiro slide aqui, né? Percebam que na tela tem uma estrutura, né? Uma molécula e tem, né? Algumas flores, né? É muito comum a gente fabricar perfumes a partir de uma mesma flor. E esses perfumes terem fragrâncias diferentes. Ou seja, eles foram produzidos da mesma maneira, de uma mesma flor, por exemplo, mas eles têm odores diferentes. Por que isso acontece? Porque pode estar havendo aí um caso de isomeria geométrica, né? Ou seja, isomeria do tipo cis-trans, tá bom? Certo? Bora continuar? Vamos lá. Vamos reparar essas moléculas que apareceram para vocês, tá? No caso, na imagem, né, aparece 3 moléculas. Será que elas são diferentes? Será se elas são iguais? Quero que vocês reparem o seguinte, ó. Os ligantes desses carbonos, né, eles podem até ser diferentes, mas percebo que entre a conexão entre um carbono e outro, que é do tipo sigma, ela permite que essa molécula ela rotacione, ou seja, a molécula ela não é fixa, ela está o que? Girando. Então esses ligantes eles giram e aí mudam de posição. O que isso quer dizer? Que essas mesmas moléculas, essas 3 moléculas, na verdade, elas são uma só, tá bom? Beleza? Então são iguais. Agora, digamos que conectando um carbono ao outro, eu não tenha mais somente uma ligação simples, ou seja, uma ligação sigma. Mas agora eu tenho a presença de uma ligação pi, ou seja, eu tenho agora uma ligação dupla. Olha o detalhe, essa ligação dupla ela vai proibir, ela vai inibir a rotabilidade da molécula. O que isso quer dizer? Eu acho que eu errei, né? A molécula em si ela pode até girar, mas essa ligação carbono-carbono, que agora é uma dupla, ela não tem mais capacidade de rotacionar, porque antes ela fazia isso aqui, ó, e agora ela não faz mais. Então os ligantes não giram mais, tá? E aí sim você vai ter a isomeria geométrica aparecendo, tá? Então basicamente seria o seguinte: quando as cadeias forem abertas, tá? Para haver isomeria geométrica, é necessário que tenha uma ligação dupla. Então, primeiro passo, eu preciso que a molécula tenha ligação dupla, C ligada a C. Então, tá aqui para vocês, ó, esse C ligado a esse outro C, que são carbonos, né? Eles estão conectados por uma ligação dupla, beleza? Isso vai inibir a rotabilidade. E aí você vai olhar para os ligantes de cada carbono. Cuidado, carbono que está na dupla. Então, nesse caso, percebo que o primeiro carbono tem que ligante? Cloro e hidrogênio. O segundo ligante tem o que? Hidrogênio e cloro. Galera, percebo que para cada carbono os ligantes são diferentes. Ó, primeiro carbono de novo tem 2 ligantes diferentes. O segundo carbono tem o que? 2 ligantes diferentes. É requisito necessário para haver isomeria geométrica, tá? Presença de ligação dupla e que esses carbonos da dupla tenham ligantes diferentes. Professor Alexandre, você está errado.
nos 2 carbonos tem cloro, nos 2 carbonos tem hidrogênio. Sim, mas quando eu analiso individualmente, o primeiro carbono tem o quê? Cloro e hidrogênio. E o segundo também, hidrogênio e cloro. Então, aqui vai ter sim isomeria geométrica. Tá bom? Professor, mas eu não entendi ainda. Bora compreender isso melhor, tá? Galera, se esses carbonos da dupla têm ligantes diferentes, tá? E você traçar uma linha imaginária, e aí tu vai ter o que? A presença de planos, né? Digamos que tracei aqui a linha imaginária, em cima eu tenho o plano A, embaixo eu tenho o plano B. Se eu olhar, tá, para os ligantes que são iguais, o hidrogênio nesse carbono, ele está num plano. O segundo hidrogênio está no outro plano. Então, da mesma maneira, os cloros também estão em planos opostos, ó, num plano A e esse outro cloro no plano B. Então, eu posso dizer que essa molécula ela é trans, tá bom? Já vou explicar por quê. Se a gente voltar para essa outra molécula, tá bom? Que é muito parecida com a que a gente estava analisando, não é igual, é diferente. Como assim, professor? Ó, os carbonos estão ligados por dupla, então proibibilidade de rotacionar, não vai ter rotabilidade. Os ligantes nos carbonos são diferentes, ó, cloro, hidrogênio, não pode ser igual, tá, gente? Tipo hidrogênio com hidrogênio ou cloro com cloro, tá? No mesmo carbono, perdão, tá? E aí você vai traçar uma linha imaginária. Traçou a linha imaginária, faz a análise. Esses dois ligantes clórios estão no mesmo plano? Estão, porque eu tracei a linha, ó, plano A, plano B. Os dois cloros estão no plano A, os dois hidrogênios estão no plano B, ó, mesmo plano, mesmo plano. Então, basicamente, a molécula que tem essa fórmula molecular é C2, H2, Cl2, ela pode ser duas, uma que é cis e uma que é trans. Ou seja, elas terão propriedades físicas e químicas totalmente diferentes. Tá bom? Bora analisar melhor no próximo slide. Ok, elas, tá bom? Elas apareceram novamente, tá? A primeira, a cis, a segunda, a trans. Cis por quê, professor? Porque quando eu traço uma linha imaginária na ligação dupla que pega os dois carbonos, os cloros estão no mesmo plano, os hidrogênios também estão no mesmo plano, por isso que é cis. Quando eu analiso a segunda, eu traço a linha imaginária. Ó, galera, os hidrogênios estão em planos opostos e os cloros também estão em planos opostos. Então, essa isomeria ela é trans, tá bom? Bora lá. O que são essas setas azuis e setas vermelhas? Vamos lembrar de eletronegatividade. Essas ligações são todas covalentes, compartilhamento de elétrons. Só que alguém é mais eletronegativo do que o outro, ou seja, tem uma capacidade maior de ficar com essa nuvem eletrônica, né? E nesse caso, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. É por isso que a flecha aponta para o carbono, tá bom? Agora, o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. É por isso que a flecha está apontando para o cloro, tá bom? Ó, a flecha azul está apontando para o cloro. O que isso quer dizer? Que quando eu coloco todos os vetores na primeira molécula, eu percebo que esses vetores aqui, ó, eles estão indo para a mesma direção e mesmo sentido. Da mesma forma, aqui também, ó, mesma direção e mesmo sentido. Esses vetores, eles não se anulam. Então, a soma vetorial aqui ela é diferente de zero. Ou seja, essa molécula ela é polar.
Então, a nomenclatura que você vai dar para esses compostos é a mesma que você aprendeu comigo nas aulas anteriores, tá? Aulas presenciais. Só que aqui você vai colocar o prefixo cis, tá? Então, no caso, ó, cis 1,2 de cloroeteno. Então, a molécula é o que? Polar, ou seja, solúvel na água, porque a soma vetorial ela é diferente de zero. Agora, quando eu analiso a segunda molécula, o que é que eu percebo? Que, como ela é trans e eu faço a análise dos vetores, tá? Eu percebo que eles estão indo para sentidos opostos, ó. Sentidos opostos. Aqui também, ó, sentidos opostos. Então, essa soma vetorial ou soma vetorial resultante, ela vai ser igual a zero. Se ela é igual a zero, a molécula ela é apolar. E aí ela tem uma solubilidade muito baixa em meio aquoso. Então, de cara, percebemos que elas têm características totalmente diferentes uma das outras, porque elas são porque ocorre na verdade isomeria geométrica, tá? Vou repetir mais uma vez, pode até ficar chato, mas é importante. Cadeias abertas, para termos isomeria geométrica, é necessário presença de ligação dupla entre carbonos, tá? E que esses carbonos que estão na dupla tenham ligantes diferentes. Quando eu falo essa análise, não é do carbono com outro carbono. É que no carbono que eu vou analisar tem ligantes diferentes. Ó. Esse carbono tem ligantes diferentes. Esse outro carbono também tem ligantes diferentes. Professor, se um destes carbonos tivesse o mesmo ligante, tipo hidrogênio com hidrogênio, e aqui ficasse como está, tinha isomeria geométrica? Não. É obrigatório que cada carbono tenha ligante diferente. Ok? Eu acho que isso ficou muito bem explicado para vocês, tá bom, gente? Então, vocês podem fazer análise, tá? No livro, é a mesma coisa que eu já expliquei, certo? E a gente vai continuar, tá bom? Pronto. Então, a regra básica, como já havia dito, é essa. Cadeias abertas, tu precisa que a ligação entre um carbono e outro seja uma ligação dupla, certo? E os ligantes desses carbonos sejam diferentes, ó. Esse carbono aqui tem ligantes A e B. Esse outro carbono tem ligante o quê? X e Y. Então, para haver isomeria geométrica, A e B obrigatoriamente serão diferentes. X e Y obrigatoriamente serão diferentes. Agora, A e X precisam ser diferentes? Não. B e Y precisam ser diferentes? Não. Tá vendo? Então, no caso, analisa cada carbono, tá vendo? Ó, da dupla. Então, esse carbono tem A e B como ligante, tem que ser diferentes. O segundo, X e Y, que tem que ser também diferentes. Tá bom? Então, tá aí, ó. Para ocorrer isomeria cis-trans, A deve ser diferente de B, X deve ser diferente de Y. Tá? Lembre-se de que A pode ser igual a X ou a Y, assim como B também pode ser igual a X ou a Y. Ok? Vamos lá. Mais exemplos na parada. Tá bom? Então, cis é do mesmo lado, trans do lado oposto, tá? Sempre lembrar disso, tá bom? Então, vamos pegar bem aqui o but2eno. A gente acha que o but2eno é só uma molécula, né? Mas não. São duas moléculas diferentes com o nome but2eno. Tem uma cis e tem uma que é trans. Como é que nós saberemos disso? Porque ó, a cadeia aberta tem ligação dupla entre carbonos e esses carbonos da dupla têm ligantes diferentes. Ó, esse primeiro aqui tem metil e hidrogênio e o segundo metil e hidrogênio. Os metis, assim como os hidrogênios, ó,
se nós traçássemos um plano, uma linha, né, imaginária aqui, os hidrogênios estão no mesmo plano, assim como os metis estão no mesmo plano. Então essa molécula é cis, tá bom? Então cis but 2N. Já que não, ó, os metis, assim como os hidrogênios, estão em planos opostos, ó, hidrogênio no plano A, hidrogênio no plano B e vice-versa. Então essa molécula, ela é trans, é o trans but 2N, tá bom? Mais exemplo chegou aqui para vocês, gente, ó. Agora temos o pente 2N. Mais uma vez, não é uma molécula só, são duas, tem a cis, tem a trans. Como analisar? Procura na cadeia aberta a presença de ligação dupla. Agora observa, os carbonos da dupla têm ligantes iguais ou diferentes? Aí analisa, ó. O primeiro carbono tem o quê? Metil e hidrogênio. E o segundo? Tem etil e hidrogênio. Perceba que esses dois hidrogênios estão do mesmo plano. Então essa molécula ela é cis, tá bom? Já na segunda molécula, os dois hidrogênios estão em planos opostos. Então a molécula é trans, ou seja, elas apresentam propriedades físicas e químicas diferentes. Tá bom? Mais exemplo para vocês aqui, gente, ó. De novo, ó. Percebam, ó, que tem cadeias abertas, presença de ligação dupla e os ligantes de cada carbono são diferentes, ó. Primeiro carbono tem o que? Propil e metil. E o segundo tem o que? Tem etil e hidrogênio. Professor, mas os ligantes aqui tá meio complicado de se analisar, gera uma certa ambiguidade. Concordo com vocês. Mas nesse caso, você pode fazer o seguinte: observa para os pesos molares de cada ligante. Porque nós sabemos que o hidrogênio é 1 e o carbono é 12. Então, quando você calcular todo o peso aqui, desse ligante e desse outro aqui, eles são as maiores massas molares aqui, ó, os maiores pesos moleculares. Então, eles estão o quê? Do mesmo lado. Por isso que ela é cis. Já aqui, ó, esses ligantes que têm mais massa, eles estão em lados opostos. E nesse caso, a molécula é trans. O nome é o mesmo, gente, ó. Cis 4-metil-epis-3-eno, tá? E trans 4-metil-epis-3-eno. Mas o cis e o trans diferenciam essas moléculas. É obrigatório colocar, informar quem é a molécula cis e quem é a molécula trans, ok? Cadeias fechadas, bora lá. Professor, como é que eu vou ter isomeria geométrica nas cadeias fechadas? Galera, as cadeias fechadas, assim como as cadeias abertas que têm ligação dupla, não permite rotabilidade nos ligantes da molécula, então eles não rotacionam, beleza? Se eles não rotacionam, ou seja, se a molécula em si não rotaciona, eu posso ter sim isomeria geométrica. Qual é a regra aqui? Tem que ter ligação dupla? Não. Para as cadeias fechadas, a regra para se analisar a isomeria geométrica é que pelo menos dois carbonos tenham ligantes diferentes. E aí eu vou traçar a linha imaginária. Por exemplo, ó, esse carbono aqui, ó, tem metil e hidrogênio. E esse segundo, metil e hidrogênio, são ligantes diferentes. Esse de cima não conta, porque são dois hidrogênios ligados ao carbono, são ligantes iguais. Então não vai interferir em nada, tá? Então nesse caso, se você traçar uma linha imaginária aqui, ó, tchan, esses dois hidrogênios, assim como os metis, estão no mesmo plano. Por isso que a molécula é cis. Então, cis 1,2 de metilciclopropano. A outra molécula, claro que vai ter o mesmo nome, só que o prefixo é trans. Porque quando traçar a linha imaginária, ó,
os ligantes estão em lados opostos, né? A molécula é trans. Com as duas moléculas de baixo, acontece o mesmo processo. Tá? Então entenda isso, beleza? Cadeias fechadas também pode ter isomeria geométrica, tá? Basta que tenha pelo menos 2 carbonos com ligantes diferentes. Vamos lá. Mas a gente percebeu no slide anterior, se eu não me engano, foi nesse slide, né, que os ligantes são totalmente diferentes, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho propil, eu tenho metil, eu tenho etil e eu tenho hidrogênio. E aí acaba gerando uma certa ambiguidade, fica perdido. E aí, quem é cis ou é trans? Eu falei da massa molecular, não foi que você pode usar? Sim. Mas também podemos usar um sistema mais novo chamado de ZE. Como é que ele funciona? Né? Seguinte maneira, ó. Se os ligantes de maior número atômico estiverem no mesmo plano, o isômero será denominado Z. Mas se os ligantes de maior número atômico estiverem em planos opostos, o isômero será denominado E. O que isso quer dizer? Que você vai reparar para os carbonos, se tem dupla ou não. Aqui ó, tem dupla, beleza? Olhar para os ligantes de cada carbono. São diferentes? São, ó. Cloro e bromo, diferentes. E aqui, metil e hidrogênio. Então são diferentes? São. Traça a linha imaginária. Professor, e agora como é que eu vou saber? E aí você vai consultar a tabela periódica para saber, tá, se é cis ou se é trans. Então a tabela vai te informar o peso molecular do cloro, do bromo, do hidrogênio. Aqui é hidrogênio com carbono e assim por diante. E você saberá se a molécula é cis ou trans. Tá bom? No slide eu não coloquei isso, certo? Mas dá para a gente analisar assim, certo? Se eu não me engano, o bromo ele está abaixo do cloro. Isso quer dizer que o peso molar, o peso molecular do bromo, ele é maior que o do cloro. Então, entre cloro e a relação cloro e bromo, bromo é maior. Entre metil e hidrogênio, o metil é maior. Então percebam que as maiores massas estão em lados opostos, certo? Se estão em lados opostos, essa molécula vai ser E, tá bom? Então tá aqui, ó. Como os ligantes de maior prioridade, bromo e metil, estão em lados opostos, a ligação dupla da ligação dupla, esse isômero é designado pela letra E. Aí você coloca, em vez de colocar trans, coloca E, um bromo, um cloro, prop e um eno. Professor, mas e aí, vou usar o E ou o cis? Tanto faz, tá bom? Geralmente o sistema ZL é usado mais quando você tem ambiguidade, né? Ou seja, os 4 ligantes são totalmente diferentes um do outro, tá bom? Mas é muito comum de usar em qualquer um dos sistemas, tanto o ZE quanto os trans, que não tem nenhum problema. Não pode misturar os dois, gerando confusão nos enunciados das questões, tá bom? Beleza? Já a próxima molécula, perceba o seguinte, ó, que o bromo e o metil, que são as regiões que têm maior massa, estão do mesmo lado. Então aqui ó, vai ser cis ou Z, né? Então Z ou cis, Z ou cis e o outro também mesma coisa, tá bom? Ó, mais um exemplo para vocês aí, ó. Nós temos duas moléculas, certo? O geraniol e o nerol. Parece igual, digamos assim, né? Mas não. Perceba que essa região é a que você vai analisar, tá bom? Por que eu não analiso essa primeira ligação dupla aqui?
Porque esses carbonos aqui, ó, eles têm ligantes iguais, ó, metil, metil, ó, metil, metil. Então não analisa, não vai ter isomeria geométrica aqui. Agora, nessa posição você vai ter, ó, primeiro carbono tem metil e tem isso aqui grandão. O segundo carbono tem isso aqui, ó, e esse hidrogênio. Então perceba que o geraniol, por exemplo, as maiores massas estão em lados opostos. Ó, vou traçar uma linha imaginária, tchan. Então aqui, ó, maiores massas em lados opostos. Então essa molécula é trans ou tá bom? Já a segunda molécula, que é o nerol, ela é cis, porque as maiores massas estão do mesmo lado agora, certo? Então ela é cis ou Z, tá bom? E aí, galera, encerramos mais uma aula, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, certo? O que eu orientei vocês, tá bom? Então, a isomeria espacial, ela é um pouquinho mais complicada, ela exige mais um raciocínio, né? Um olho mais aguçado nas moléculas, porque uma molécula, ela não é diferente da outra, digamos assim, de fórmula estrutural, né? Na verdade, o que vai mudar é o espaço dos ligantes, e aí você vai ter a isomeria cis ou trans, ou Z ou E. Ela pode ocorrer tanto em cadeias abertas quanto em cadeias fechadas. Nas cadeias abertas tem que ter o quê? Ligação dupla, e os carbonos da ligação dupla tem que ter ligantes diferentes, tá bom? Na cadeia fechada, basta que dois carbonos naquela cadeia tenham ligantes diferentes, tá? A nomenclatura ela é a mesma, não muda nada, certo? E aí você vai acrescentar o prefixo cis, trans, Z ou E para caracterizar o tipo de isômero que você tem ali. Tá? Isso é muito importante, espero que vocês tenham compreendido. E a gente vai encerrar por aqui. Eu espero vocês online para discutir questões, tá? Show! Fui!